Começando a edição especial do Linha de Frente, segundo turno das eleições em Feira de Santana, a principal cidade do interior da Bahia, uma das maiores de todo o Nordeste. Aqui com a equipe da Aratu em Televídeo, a edição do Linha de Frente, neste dia de hoje, conversa com o prefeito e candidato à reeleição, Colbert Martins. Colbert é nosso convidado a partir de agora para a conversa nessa reta final do segundo turno. Tudo bem, prefeito Colbert Martins? Tudo bem, Pablo, a TV Aratu, grandes amigos que tenho e aos seus telespectadores, um grande abraço. O prefeito Colbert Martins é candidato à reeleição, enfrenta no segundo turno o candidato Zé Neto, que na primeira etapa da votação foi melhor nos números. O senhor previa isso? O senhor achou dentro do esperado? A busca que nós fizemos foi a busca da vitória. Acontece que com essa epidemia, é a primeira eleição que ocorre com uma epidemia. Então, houve uma situação muito diferente com relação à busca de votos. As redes sociais tiveram um papel extremamente forte e maior. Nós tivemos um volume de campanha efetivamente muito maior ainda também, mas de qualquer forma, os meios que nós tivemos de televisão, rádio e redes sociais, levamos a nossa mensagem. Como a nossa base foi aquela que teve maior número de candidatos, nessa pluralidade de candidatos acontecidos em razão da proibição de coligações partidárias, semelhante a Salvador, somente que ao inverso, Salvador foi muito mais gente ligada ao governo, aqui também as pessoas tiveram outras opções. Então, essa situação nos levou ao segundo turno, mas nós reunimos os apoios necessários e nesse segundo turno, dia 29, eu tenho certeza na vitória, nossa vitória na vitória do 15. O prefeito Colbert Martins, candidato à reeleição, recebeu o apoio de quem era adversário no primeiro turno. Esses apoios foram bem-vindos, vieram para somar na sua candidatura? Para somar muito. O deputado Arimateia e os republicanos que tiveram candidatura própria, o deputado Carlos Geilson, que também teve candidatura própria, uma grande quantidade de vereadores também que estavam aí sim com outros grupos e voltaram, na sua grande maioria, essas pessoas faziam parte do nosso governo. Em razão dessa circunstância, dessa eleição, acabaram migrando para outras legendas. Mas, de qualquer forma, retomamos neste momento a todos, inclusive com um reforço muito grande também da vereadora Eremita Mota, que participou da eleição conosco, mas tinha uma conduta muito própria no seu partido, o PSDB. Então, com relação a tudo isso, nós estamos juntos, estamos com nossa força totalmente restaurada e eu entendo que as eleições se decidirão para o 15, no dia 29. Prefeito Colbert Martins acabou de mencionar aqui a importância da pandemia, a importância da Covid-19 nesse processo eleitoral. Muitos dos candidatos que buscavam a reeleição foram prejudicados na avaliação da pandemia. Qual o nível de prejuízo que um prefeito, que uma prefeita podem mensurar por terem recebido de uma maneira inesperada essa Covid-19 a partir de fevereiro, março desse ano? Dia 6 de março, primeiro caso na Bahia, e foi aqui exatamente em Feira de Santana. O desafio com relação à pandemia, inicialmente, foi o desafio do conhecimento. É a primeira vez que eu enfrento uma epidemia desse porte, tá certo? Apesar da epidemia do H1N1 foi bem menor, há uns 10 anos atrás, mas essa não, essa foi um impacto muito forte, muito rápido e que teve também, diferentemente do H1N1, um componente de mídia e de mídias sociais que deu uma amplitude no início dessa epidemia de uma forma grande. Então, o número de fake news que se tinha, a quantidade de desinformação que se tinha também, o Ministério da Saúde, que logo naqueles primeiros momentos iniciais aprovou, e o governo federal aprovou recursos específicos para a Covid-19. Então, naquele período de fevereiro, março, foi um período de muito tatear para ver onde se ia atuar. Mas, a partir do final de março, abril, já tinham até recursos específicos para a Covid-19. O que mais pode ter prejudicado são pessoas que não compreendiam exatamente como agir e o grande receio da população naqueles momentos iniciais. E um número de casos que você não controlava. Então, o desafio era exatamente esse desafio de mostrar às pessoas que era necessário que as pessoas mantivessem o distanciamento, mas, ao mesmo tempo, a máscara, essa máscara que todos estão usando, isso só começou a ser feito mesmo efetivamente a partir de abril ou maio.
Antes disso, não havia, apesar das recomendações, não era um fato importante. Né? Era o distanciamento, mas a questão da máscara veio depois, que se mostra algo extremamente importante como barreira física. Então, eu acho que alguns prejuízos podem ter acontecido, mas na sua maioria, os prefeitos que conduziram o seu trabalho durante essa epidemia se beneficiaram, se tornaram mais próximos, mais conhecidos e efetivamente prestaram um bom serviço. Quero conversar com o prefeito e candidato à reeleição, Colbert Martins, também sobre o pós-pandemia ou a respeito de uma possível segunda onda de Covid. Mas tem um assunto que eu queria tratar com o prefeito Colbert Martins, ele que é candidato à reeleição aqui em Feira de Santana, que é a proximidade com o eleitorado, com o cidadão. O prefeito, ele fica durante um mandato de 4 anos, ou no caso dele de 2 anos, fica ocupado com as missões administrativas e às vezes não tem tanto tempo assim para se aproximar e saber das demandas do povo. Em campanha, isso muda. Em campanha, o senhor está em contato direto. O que é que o senhor conseguiu descobrir que a população de Feira de Santana está esperando e não conseguia chegar até o prefeito para revelar? Eu tenho 2 anos. 2 anos e 6 meses de mandato, né? 2 anos e logo no início eu assumi aqui em abril de 2018 e logo depois teve aquela greve dos caminhoneiros que paralisou o país. Aqui em Feira foram 15 dias de paralisação até porque Feira é um grande centro logístico, aqui se bloquearam praticamente todas as estradas. Então, depois disso, tivemos alguns trabalhos, algumas ações, logo em seguida a campanha de governo do estado da Bahia, e aí também as coisas andaram de certa forma mais lentas. Em 2019 fizemos um grande proposta, um projeto para o centro da cidade, conseguimos recursos para isso, e ao final de 2019, com tudo isso pronto, eu imaginei que nós em 2020 iríamos exatamente para poder concretizar o projeto. Em 6 de março, paramos tudo porque o meu objetivo era salvar vidas e buscar a solução para as pessoas na Covid, que tivessem a Covid-19. Então, durante esses menos de um ano que eu tive contato com as pessoas, a identificação de problemas com relação à manutenção da cidade, com relação aos viadutos, que Feira de Santana tem vários, mas que precisavam ser ampliados. O centro da cidade, onde existia uma grande quantidade de ambulantes, e nós fizemos essa transferência para um shopping popular que estava sendo concluído. O BRT, que estava por ser concluído e foi concluído. Temos 5 ônibus de BRT circulando em Feira de Santana em período de testes nesse momento. Na zona rural choveu de janeiro até outubro. As estradas ficaram, muitas delas, impraticáveis. O que é que aconteceu? Nós tivemos que comprar esses equipamentos. Foram comprados patróis, pás carregadeiras, caçambas, mas não tinha para entregar, porque a indústria freou. Então, uma série de dificuldades, uma série de problemas. E agora nós chegamos exatamente no ponto de estarmos um pouco mais distantes das pessoas, mas as pessoas mais próximas da gente, porque as redes sociais aproximam. Isso nós vimos muito proximamente. Então, eu fico muito satisfeito com as soluções que a Prefeitura adiantou, que a Prefeitura avançou, mas também entendo que essa proximidade que é necessária, de certa forma, hoje nós temos uma proximidade maior ainda com fiscalização, com atuação, com sugestões através de redes sociais. O senhor falou muito a respeito dessa parte viária de Feira de Santana, é um entroncamento logístico de toda a região Nordeste, e isso desperta em muitas pessoas, certo tipo de temor com a questão do anel viário. Porque Feira de Santana tem um grande fluxo de caminhões de grande porte, junto com os veículos de pessoas, por exemplo, que estão levando seu filho para a escola. De que forma o prefeito, de que forma a prefeitura, a administração municipal pode garantir essa segurança para os moradores de Feira não entrarem na mesma trilha, na mesma rodovia, no mesmo caminho de um caminhão como esse? Esse anel de contorno de Feira de Santana, que é o único anel mesmo, né? Anel completamente fechado. Né? Se você vir São Paulo, tem um anel de contorno que não é a mesma coisa. Minas Gerais, Feira de Santana tem um anel de contorno circular, absolutamente circular, feito na década de 70. E hoje a cidade cresceu para fora do anel de contorno. Resultado, nós temos uma avenida de contorno que é uma avenida urbana, até o nome dela é Eduardo Frois da Mota. Mas o que é que nós precisamos? Um novo anel de contorno. E já temos uma proposta sendo analisada na Caixa Econômica, no Ministério da Economia, no Ministério do Desenvolvimento Econômico, que é uma proposta para tirar esse anel de contorno aqui do centro, voltar a ser uma avenida mesmo, e fazermos, saindo da BR-324, quem vem de Salvador
ali à altura do posto São Gonçalo, que é um posto de referência na entrada de Feira de Santana, e que vai ter 64 quilômetros em volta da cidade. Será feita uma grande PPP para que empresas venham explorá-lo também. Vai ter pedágio, né? Mas ele vai ligar a BR-116, a BR-324, a BR-116 Norte, a BR-116 Sul, a Estrada do Feijão, a BA-052 e a BR-101. Aí ele vai ser, sim, um grande polo logístico, um grande centro logístico de integração das maiores rodovias que nós temos. É um projetão muito grande, já temos no segundo ano de discussões dele. Com a questão da epidemia agora deu uma parada, mas já estivemos lá com o ministro Rogério Marinho, com o pessoal todo da economia. Estamos esperando agora concluir as eleições para nós darmos esse novo passo, que é um novo anel de contorno para a nossa cidade. O senhor falou sobre o Ministério e eu quero conversar com o senhor sobre o Ministério da Infraestrutura. O ministro Tarcísio Gomes de Freitas veio recentemente aqui próximo, em Santa Bárbara, para fazer a inauguração de duplicação da BR-116. A relação é boa? O senhor, caso seja reeleito, vai ter um diálogo bem próximo com o ministro Tarcísio Gomes de Freitas? Muito boa. Tarcísio está aí desde o governo Lula. Tarcísio foi do DENIT, depois com o governo Dilma, depois presidente do DENIT do governo. Ele foi da CGU durante um período. Depois ele voltou aí para ser presidente do DENIT e agora é o ministro. Conheço o Tarcísio há muito tempo. É um técnico extremamente competente, capaz, e veio aqui exatamente essa duplicação da BR-116 Norte entre Feira de Santana e Santa Bárbara, né, que está sendo concluída, mas esse projeto inclui o lado do contorno oeste de Feira de Santana, que vai até a BR-116 Sul. Então, essa integração 116 Norte, 116 Sul é um contrato em andamento. Então, esse lado oeste de Feira de Santana, o lado do Sobradinho, vamos dizer assim, é o lado que já vai ser feita a duplicação do contorno do lado oeste. O que nós estamos falando, necessária duplicação do lado leste, aqui quem chega no Clube de Campo Cajueiro, que é um projeto que já tem 53 milhões de reais, é muito pouco, mas é um início porque o projeto também já está sendo concluído. Enfim, é extremamente próximo, como o ministro Rogério Marinho do Desenvolvimento Regional, foi deputado comigo durante quase 8 anos. Brasília, a relação é muito tranquila e muito aberta, né? E aqui na Bahia, com o governo do Estado, uma relação institucionalmente muito tranquila e com o governador, um diálogo aberto permanentemente. Essa relação com o governo do Estado, estou com o prefeito de Feira de Santana, candidato à reeleição, Colbert Martins. Essa relação com o governo do Estado precisou ser mais estreitada ainda por causa da pandemia nas conversas entre Secretaria de Saúde Estadual e Municipal. Os hospitais aqui de Feira de Santana, qual o diagnóstico que o senhor está fazendo em termos de Covid? Os hospitais estão preparados, os leitos de UTI, caso a gente venha a ter um crescimento no número de casos para atender a população de Feira? No nosso hospital de campanha, Feira só tem Salvador, que tem um hospital de campanha, e Feira de Santana. Nenhum outro município no estado tem. Então, nós estamos preparados sim, começamos com 50 leitos, fomos para 68 leitos, depois voltamos para 50 novamente, porque houve um número menor, e agora estamos pedindo ao Ministério que autorize voltar ao número maior de leitos de UTI. Enfim, nós temos muita segurança de que o hospital de campanha do município está no melhor nível possível, inclusive Feira de Santana é a cidade que tem, em termos de população, em torno da cidade de 600 mil habitantes, o menor número de pessoas que faleceram, né? A comparação, por exemplo, com a Aracaju é quase o dobro das pessoas que faleceram do que as daqui de Feira. Então houve um cuidado muito grande nosso, ações preventivas, nós temos feito testes, enfim, nós estamos avançando muito. O Estado tem um hospital Clériston Andrade que atua em 128 municípios. Não é um hospital de Feira de Santana, é um hospital regional. Então, ele tem uma ação maior. O governador abriu esse hospital agora em julho, depois de 3 ou 4 adiamentos, e a expectativa lá é que tivessem funcionando 50 leitos de UTI, não foram, ficaram em 30 leitos de UTI, que é um número pequeno com relação à extensão de toda a nossa região. E também dizer que a doença voltou a crescer, não em Feira de Santana, mas na região toda em volta, na região metropolitana da cidade. Então, as pessoas que estavam nas suas cidades, na vinda e volta para a Feira de Santana, acabaram aumentando a contaminação da nossa cidade também. Enfim, por isso, a ação do hospital regional tem que ser necessariamente mais alta. Essas campanhas políticas, Colbert, principalmente em cidades menores,
teve muita proximidade, não foi usado tanta rede social, foi mais aglomeração mesmo. Isso pode ter prejudicado, elevado o número de Covid? Tenho a certeza absoluta que sim, não tenho a menor dúvida. Tinham cidades aqui em Feira que parecia carnaval. Né? A gente via aquilo nos assustava, porque em Feira de Santana as aglomerações não aconteceram, muito poucos lugares teve algum nível de ajuntamento maior de pessoas. Não me lembro de onde essas aglomerações possam ter acontecido, mas nas cidades em volta eram carnavais e micaretas de pessoas nas ruas, de ambos os lados ou de 3 ou 4 contendores. Enfim, houve sim, e eu entendo que além dos feriados, porque nós tivemos, né, feriado do dia 2 de novembro, quando você bota 15 dias em cima disso, 17, Feira de Santana aumentou, tá certo? Então, essas relações aconteceram. E só nesses feriados aqui tem uma praia chamada Praia de Cabuçu, que fica em Salbara, que é uma praia que as pessoas de Feira frequentam muito. Cabuçu era uma festa. Criança, todo mundo, tá certo? Estava lá todo mundo sem máscara, enfim. Aí, resultado, há um determinado aumento. Inclusive, é importante a gente lembrar que o número de leitos pediátricos, que era sempre muito baixo, há mais ou menos 30 dias, na Bahia inteira, estavam com 71% de ocupação. Quer dizer, a doença está abrangendo todos os segmentos de idade, somente que as criancinhas têm muita resistência. Mas como as criancinhas ficam em casa, elas contaminam os adultos. E esses aí têm as situações mais graves da doença. Doença que contamina adulto, doença que contamina criança, idosos e contamina a economia. É um tema muito delicado, muito sensível, e falando em feira especialmente, a gente precisa falar do comércio, precisa falar dos serviços que feira oferece e de como os autônomos, os ambulantes, são muito afetados por isso. Qual o raio-x que o senhor faz sobre a economia no seu município neste ano de 2020? A economia sofreu, está sofrendo muito. A expectativa ao final desse ano é que as realizações aqui, por parte da indústria e do comércio, não cheguem aos 50% das perspectivas que se teria que chegar. Então, qualquer coisa que venha é menos da metade do que era previsto. O número de pessoas que perderam o seu trabalho em feira, apesar de todo o governo federal ter agido da forma mais correta para poder manter os empregos, em feira houve uma queda relativa no número de empregos. Os ambulantes saíram das ruas da cidade, estão no shopping popular, que é um lugar muito mais seguro, é um lugar muito mais adequado para as pessoas conseguirem manter o seu comércio. Mesmo assim, o volume de comércio é menor. As lojas, de uma forma geral, em Feira de Santana, também tiveram queda de vendas. E as indústrias da nossa cidade também diminuíram a sua produção. Né? Os serviços, aí sim, os serviços de saúde, esses tiveram algum nível de andamento. Os serviços de mecânica, esses de alguma maneira diminuíram também, porque as procuras, metalomecânica em feira é muito forte. Então, a procura teve uma certa diminuição. Os serviços de saúde, esses realmente tiveram uma procura maior. Agora, do ponto de vista global, Feira de Santana, como o país inteiro, está num freio enorme. A prefeitura, mais ou menos, queda de 60% a 70% de IPTU, de ISS mais ou menos de 80%. Nós estamos sendo compensados pelo governo federal por essas perdas, de ICMS mais de 50%. Enfim, o que nós não cobramos multa em nenhum momento na nossa cidade. As pessoas que foram pagar, pagaram porque era um bom momento que elas pudessem, mas a dificuldade econômica é grande e eu acredito que em 2021 a dificuldade econômica continuará acontecendo. A arrecadação baixa, a prefeitura tentando honrar seus compromissos, inclusive com os servidores, e um ano de 2021, como o senhor anunciou, um ano de 2021 com uma perspectiva não muito animadora. Por outro lado, o comerciante deve olhar para o prefeito, para o gestor e dizer: como é que o senhor pode me ajudar? Me ajude a eu te ajudar também. E de que maneira o senhor pensa nisso se for reeleito a partir de 1º de janeiro? Essa relação que nós temos, e hoje eu participei de uma reunião exatamente com os setores da economia de Feira de Santana, dizem muito a respeito desse futuro. Nós não estamos cobrando e vamos continuar sem cobrar multas, porque não é possível cobrar quem já não está podendo pagar de forma direta. Agilizar os processos que a prefeitura pode agilizar. Para concessão de alvarás, a prefeitura está em torno de mais ou menos 40 dias, isso é muito. Nós teremos que reduzir para quem possa investir, começar a investir o mais rapidamente. Vamos dar os incentivos fiscais municipais necessários para quem possa querer se instalar na nossa cidade e gerar emprego, e gerar renda, poder fazê-lo. Feira de Santana tem uma área de ensino, né?
privado muito forte. O ensino privado está quase toda à distância hoje também. Então, essas novas relações com a quantidade de pessoas que deixaram as salas de aula, porque a parte presencial parou de funcionar. Então, tudo isso nós vamos ter que nos adequar com relação a todos esses investidores para saber o que a gente pode fazer de mais e que permita que essas pessoas continuem investindo. O que nós pudermos fazer em termos de incentivos fiscais, da parte que a prefeitura possa fazer para facilitar, nós vamos ajudar para que essas pessoas continuem trabalhando e continuem a gerar empregos. Quero falar sobre mobilidade urbana. O que é que o senhor pode trazer para a população de Feira a respeito de BRT, a respeito de novos modais que a cidade tanto urge, né, tanto espera? Nós implantamos, o BRT voltou a funcionar aqui, começou a funcionar conosco agora nesses últimos 30 dias, estamos numa fase de testes. Ele será ampliado tanto para a zona norte da cidade até a universidade, como para a zona sul, até bem depois lá do bairro do Tombo. Ele precisa ser adaptado, nós vamos modificar o sistema de rotas para a rota bairro-centro. Hoje é tudo bairro-centro, centro de volta. Então, converge tudo para um determinado central de transbordo num determinado local para poder daí, então, se dividir. Então, nós vamos tentar os bairro também para poder facilitar o acesso das pessoas. Nós temos um sistema de transporte complementar que atua na zona rural, que precisa ser integrado, não está efetivamente integrado com o sistema como um todo. Nós vamos voltar a ter mobilidade urbana com bicicletas, nós vamos ter ciclovias. Feira de Santana tem umas ciclofaixas, como essa da Noite Cerqueira, que é uma ciclofaixa de uma mão única, uma ciclofaixa que só vai, ninguém volta. Queremos fazer ciclovias na Noite Cerqueira, aqui no centro, na Maria Quitéria, chegando até a universidade, e no centro da cidade, também com essa reforma, vão ter faixas específicas para as pessoas andarem de bicicletas, a proteção maior para quem está andando nos passeios, pistas táteis, aumentar o tempo das sinaleiras. As sinaleiras de feira são todas analógicas. Vamos ter que trocar todas por sinaleiras digitais. E sinaleiras essas que permitam que as pessoas, com botoeiras para poder as pessoas atravessarem, passagens elevadas nas faixas de pedestre para evitar que as pessoas sofram mais riscos. Enfim, a questão da mobilidade urbana para nós é algo extremamente necessário, importante e adaptável para uma cidade como essa, no qual a média de idade das pessoas está na faixa acima dos 45 anos de idade. Do ponto de vista político, Feira de Santana, Vitória da Conquista e Salvador, as únicas cidades da Bahia onde poderia ter segundo turno. A cidade do senhor, Feira de Santana e Vitória da Conquista, por até uma coincidência, tem se enfrentando no segundo turno um candidato do MDB e um candidato do PT. Já a cidade de Salvador, a capital, teve a vitória no primeiro turno, inclusive a vitória com a maior expressão de votos de capitais do candidato Bruno Reis, do DEM, que é aliado do senhor, que está pedindo voto para o senhor junto com o prefeito Assemineto. Isso é bom para o senhor? Aumenta a responsabilidade, ajuda? De que maneira o senhor vê esse xadrez político nesse momento? Tivéssemos ganho no primeiro turno, efetivamente, podia ser melhor. Mas nesse momento agora nos dá a possibilidade, inclusive, de termos vocês aqui na TV Aratu voltados também aqui para o interior, e tanto Feira quanto Conquista tem essa perspectiva de mostrar muito mais do que a gente conseguiria mostrar em uma outra circunstância. O que é que aconteceu em Salvador? A base do governo do estado ficou mais diluída lá em Salvador. Teve 3 ou 4 ou 5 pessoas. Resultado, eu acho que eles também tiveram a mesma dificuldade que nós tivemos aqui. Então, no caso de Salvador, eles não conseguiram que o segundo turno acontecesse. Em Feira, aconteceu quanto Conquista também. Então, esse enfrentamento em Feira de Santana é esse. Ou é a favor do PT, ou a favor do MDB. Então, quem está com o PT fica, quem não está, tem uma opção. É uma opção que eu acho que é uma opção mais segura de votar contra o PT. Eu acho que nesse momento nós temos que ver. Bahia é um estado extremamente forte e poderoso do ponto de vista do Partido dos Trabalhadores. Não é sem razão que Lula está dizendo que vem morar aqui em Salvador, em Lauro de Freitas. Não sei se isso é verdade, mas ele está anunciando que vem. Então, esse enfrentamento contra o PT aqui em Feira é um enfrentamento também tão forte quanto em Conquista. Colber Martins, candidato à reeleição, prefeito atual de Feira de Santana, está no segundo turno contra o candidato do PT, o deputado federal Zé Neto. Uma pergunta ao senhor relacionada à agropecuária. Essa eu já fiz a pergunta em uma ocasião anterior, no mesmo linha de frente, na primeira rodada de perguntas. Eu quero saber do senhor sobre o parque de exposições de Feira de Santana, que já foi uma referência e atualmente não está tão movimentado assim, prefeito. E com a epidemia, então, aí esse ano agora, ele aí praticamente não, efetivamente não funcionou.
Parque de Exposições João Martins da Silva, né? Trata-se da família de um tio meu, e hoje o seu filho, João Martins da Silva Júnior, é o presidente da Confederação Nacional da Agricultura, que é um baiano, é uma das figuras mais fortes do ponto de vista do agronegócio do Brasil. E como o governador já mandou vender o Parque de Salvador, né? O governador já mandou vender, já vai torrar o parque em dinheiro, né? Então nós estamos querendo que tudo, a FENAGRO que está em Salvador, venha para cá. E Feira de Santana se coloca na condição, tanto quanto Minas Gerais como Uberaba, de ser uma cidade de referência da agropecuária na Bahia. Então nós estamos propondo, inclusive, que já que o governo da Bahia vai vender o Parque de Exposições, a gente quer trazer para cá essas exposições todas, quando nós tivermos essa condição segura, né, que a epidemia nos permita, para poder ter um grande centro de negócios, um grande centro também de diversões. Mas é importante dizer que nós estamos trabalhando na zona rural, e agora com essas chuvas que aconteceram o ano inteiro, mas junto com a CNA, com a Federação da Agricultura, com o Ministério da Agricultura, na capacitação cada vez maior das pessoas. Feira de Santana tem uma zona rural das maiores que nós temos no estado como um todo. Temos quase 100 mil pessoas morando na zona rural de Feira de Santana, mas precisamos voltar a ter polo de fruticultura, de piscicultura, que aqui o Lago do Pedra do Cavalo está aqui bem pertinho da gente, e a gente já tem alguns trabalhos nessa área. Nós temos que voltar a ter uma bacia leiteira aqui na área de Jaguara, tinha uma bacia leiteira grande, que com as secas acabou por não se manter. Nós temos uma produção de mandioca grande aqui em Feira, e nós temos que ajudar a transformar esses produtos em produtos com valor agregado, para que as pessoas possam viver da sua produção na área rural da nossa terra. Tem um tema também, um segmento muito importante de Feira de Santana, que é o da construção civil, principalmente na área, no setor de habitação. Várias empresas aqui se destacam, empresas construtoras, incorporadoras, e eu queria saber do prefeito como é que ele enxerga o setor da construção civil, que é tão forte. Muito forte. Um desses grupos que nós participamos dessa conversa agora foi exatamente esse. O que é que eles querem? Redução do tempo de alvará, agilidade na Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, que as fiscalizações sejam efetivas, mas aconteçam permanentemente, os habites que possam ser mais rápidos. Enfim, o que eles precisam é ter condição de não precisar ir na Secretaria. Todo mundo entra na internet, manda os documentos, recebe a liberação do que for necessário ser liberado, os prazos para que eles possam trabalhar cada vez mais. São grandes geradores de renda, são grandes geradores de empregos também. Eles me mostraram uma coisa interessante. Uma obra, quando está terminando, a segunda obra da empresa já tá pronta para poder ser iniciada. Se demora mais de 60 dias, é necessário que se faça uma demissão de quem trabalha, isso é uma convenção sindical, e as pessoas têm que receber a indenização na hora. Então ele tem que fazer uma despedida, uma indenização e uma nova contratação. Então o que é que ele disse? Se esse tempo a gente consegue encurtar, eles têm uma despesa menor. Mas enfim, eu acabo aprendendo essas coisas porque são grandes investidores e todo mundo com projetos sempre 6 meses na frente, 1 ano na frente, e às vezes o setor público é mais lento. Então nós precisamos ser tão rápidos e tão eficientes quanto, usando a internet, usando os instrumentos que nós sabemos que existem e são disponíveis. Antes de encerrar a entrevista com o prefeito candidato à reeleição, Colbert Martins, eu quero saber da relação com o governo do Estado e com o governo federal. Caso o senhor seja reeleito, o senhor vai ter aí no governo do Estado um governador do PT e no governo federal um presidente que ainda não se sabe qual partido. A relação é boa, é uma relação amistosa, como é que fica essa condição? Eu fui deputado com o Bolsonaro em Brasília por quase 9 anos. Conheço ele pessoalmente, tivemos antes da campanha com ele e com boa parte da sua equipe de ministros, a quem eu conheço de várias oportunidades que tivemos. E a relação é muito tranquila e muito aberta, não há dificuldades lá em Brasília, ao contrário, tanto no Congresso, no Senado, quanto na Câmara, quanto também com o governo. Muito pelo contrário, tudo aberto, a gente tem muito espaço em Brasília e ganhando a eleição. Logo no dia 2 de dezembro eu vou para Brasília porque está na hora de buscar os recursos orçamentários de emendas para a nossa cidade, as emendas federais que são muito importantes para todos nós. Quanto ao governador do estado, relação também muito tranquila, assinamos um contrato com a Embasa no dia 15 de agosto, que nós autorizamos através de contrato que a Embasa possa continuar explorando o serviço de água e esgoto aqui em Feira. Até porque a lei mudou toda, né? A lei, o marco legal do setor de esgotamento e drenagem é de dia 15 de agosto para cá, e no dia 15 nós assinamos o único contrato que o governo da Bahia assinou na Bahia foi exatamente
com Feira de Santana. Nosso objetivo, 95% de esgoto até 2023 em Feira de Santana, isso é muito importante. E a relação acaba de ser de concessão para contrato. Hoje a Embasa é uma contratada da Prefeitura. A gente fiscaliza a Embasa, pode multar a Embasa no que for preciso. Então, não é uma relação de pedido, agora é uma relação de contrato. Então, uma relação como essa, que é uma relação ampla, relação aberta, a não ser, pedi ao governador, se por acaso o senhor for privatizar a Embasa, esse acordo não vale. Porque a ideia que tem por aí é que o governo da Bahia vai vender 50% da Embasa, né, na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, para poder, essa nova empresa que vier, poder fazer as intervenções de esgotamento sanitário na Bahia, inclusive Feira de Santana. Mas aí a Prefeitura tem que dar uma autorização, senão não dá para poder fazer um contrato com você, governador, e você me vender. Não quero ser vendido, não. Eu, né, participo disso. E foi um contrato bom, o governo da Bahia e a Embasa colocaram 15 milhões em Feira de Santana depositados na Prefeitura para nós fazermos obras de infraestrutura de drenagem na nossa cidade. Colber Martins, candidato à reeleição, prefeito de Feira de Santana, nos últimos 30 segundos dessa entrevista, eu queria que o senhor conversasse com a Câmara, com o eleitor, para dizer por que merece o voto agora, domingo, 29 de novembro. Agradecer a você, para agradecer a TV Aratu e dizer que eu estou pronto e preparado. Se alguém sentar nessa cadeira para poder fazer qualquer coisa, no mínimo aí é 60, 90 dias. Vocês viram, né, quando trocou aquele ministro da saúde no meio da epidemia. Essa epidemia vai continuar. Eu estou pronto e preparado para no primeiro dia a gente continuar trabalhando. Por isso, peço o seu voto, dia 29, vote 15. Colber Martins, candidato à reeleição, prefeito de Feira de Santana, o convidado aqui desta edição especial do Linha de Frente, parceria da Aratu com a Intelevideo, de Alex Coelho e de toda a comunidade feirense. Um abraço a todos. Pablo Reis, obrigado pela audiência. Rapaz, tem muito coelho nessa TV.